Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Nós vamos dar sequência na resolução do vestibular da UES 2019.2, a prova da segunda fase. Fique com a vinheta e acompanhe a resolução das duas questões de hoje. Nós vamos começar resolvendo a terceira questão do vestibular da UES 2019.2, a prova de segunda fase. A questão trata de composição de movimentos. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Também não perca as duas dicas de vídeo que serão postadas ao final da resolução dessa questão, juntamente com a vinheta do nosso canal. Acompanhe a leitura do enunciado da questão. Considere um carro que se desloca em linha reta de modo que um dos seus pneus execute um movimento circular uniforme em relação ao seu eixo. Suponha que o pneu não deslize em relação ao solo. Considere as porções do pneu que estão com a estrada. No exato instante deste contato, a velocidade relativa dessas porções em relação ao solo é... Veja que para que a gente possa entender a respeito do assunto tratado nessa questão, nós vamos ter que falar um pouco a respeito da composição de dois movimentos que ocorrem nesse momento. São os movimentos de rotação e translação. Veja que quando o pneu do carro está rolando sobre uma superfície, rolando sobre a pista, ele executa ao mesmo tempo a rotação em torno de seu eixo e uma translação acompanhando o movimento do carro. Vamos fazer a análise da velocidade de 4 pontos da periferia desse pneu durante cada um desses movimentos separadamente. Vamos iniciar analisando o movimento de rotação. Nós vamos representar nos 4 pontos destacados o ponto mais distante do contato com a pista, o ponto do contato com a pista e as duas laterais, o vetor que representa a velocidade de rotação num determinado momento. Supondo que o carro está se deslocando na horizontal e para a direita, nós vamos representar os vetores velocidades lineares em cada um desses pontos, que no ponto mais alto seria representado de forma tangente à trajetória e indicando o sentido de rotação desse pneu. No ponto mais baixo seria indicado tangente à trajetória e também representando o sentido de rotação desse pneu, assim como os pontos laterais. Ele também é representado tangente à trajetória e indicando o sentido de rotação do pneu, e assim nós temos a representação dos 4 pontos destacados. Vamos agora representar os vetores velocidades lineares no movimento de translação, caso ele ocorresse de forma separada. Vamos agora fazer a representação do pneu para que a gente possa desenhar nesta outra representação o que seria os vetores velocidades no movimento de translação. Vamos novamente indicar os mesmos 4 pontos já utilizados na primeira representação e veja que, considerando o movimento do carro horizontal e para a direita, nós vamos ter os vetores velocidades representados desta mesma forma, considerando como se o pneu estivesse transladando exclusivamente. Então, nós temos aqui, nos 4 pontos destacados, o mesmo vetor velocidade representado, sempre na horizontal e para a direita. Então, nós temos aqui a representação destes quatro vetores. Vamos agora fazer a composição desses dois movimentos, ou seja, compor significa somar, e lembre-se que nós estamos somando vetores. Então nós temos aqui a soma dos vetores dos dois movimentos, caso ocorressem separadamente, gerando agora o nosso movimento resultante, que é o movimento de rolamento. Então novamente, vamos fazer a representação do pneu, para que a gente possa, nesse momento, representar a composição desses dois movimentos através do movimento de rolamento do pneu. Veja que também eu vou representar a pista, para que a gente possa observar o ponto de contato do pneu com a pista durante o movimento do carro. Vamos então destacar novamente os 4 pontos. O ponto de contato com a pista, o ponto mais distante do contato com a pista e os pontos laterais. Efetuando a soma vetorial em cada um desses pontos, nós temos, no ponto mais distante do contato,
nós temos o vetor v no movimento de rotação somado ao vetor v no movimento de translação, nos dando então um vetor cujo módulo deste vetor vai ser a soma dos módulos dos vetores anteriores. Considerando que esses dois vetores possuem o mesmo módulo, nós teremos então um vetor que corresponde a 2v. Mas professor, o que é que me garante que esses dois vetores possuem o mesmo módulo? Vamos lá para o ponto de contato. Veja que no ponto de contato esses vetores eles se opõem. Um aponta para a esquerda, o outro aponta para a direita, mostrando assim que a soma vetorial entre eles é a diferença. Caso o vetor de translação tivesse uma intensidade, um módulo maior do que o de rotação, o que é que aconteceria? Este carro teria o seu pneu derrapando, deslizando durante este movimento. Como acontece, por exemplo, quando o motorista freia bruscamente e o carro não é dotado de um freio ABS. As rodas travam e saem deslizando. Caso o vetor velocidade no movimento de rotação fosse maior do que o vetor velocidade no movimento de translação, nós teríamos o pneu deslizando durante uma arrancada, o que em alguns locais nós chamamos de patinar o pneu. Ou seja, é como se o carro tivesse parado, o motorista estivesse tentando arrancá-lo bruscamente e aí o pneu começa a deslizar sem que haja translação. Como ele afirma no enunciado da questão que não ocorre deslizamento, isso é a garantia de que a velocidade de rotação tem o mesmo módulo da velocidade de translação, fazendo com que o módulo do vetor v menos o módulo do outro vetor v, no exato instante de contato, que é exatamente o que está pedindo o enunciado da questão, nós vamos ter o vetor velocidade igual a um vetor nulo, nos dando assim como resposta para essa terceira questão a alternativa C. Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão do vestibular da UES 2019.2, a prova de segunda fase, trata do assunto pressão. Acompanhe a leitura do enunciado. Projetos de edifícios esbeltos e com alturas que podem chegar até 150 metros têm gerado um novo tipo de demanda para os centros de pesquisas e universidades, que fazem ensaios aerodinâmicos. Nesses ensaios, uma versão em escala reduzida do edifício é construída e submetida a condições de vento controladas, em um equipamento de laboratório chamado túnel de vento, tal como o túnel de vento que existe na UES. Considere que, em um desses ensaios, uma dada superfície do prédio, edifício em escala reduzida, é submetida a uma pressão pela ação do vento de 0,1 newtons por metro quadrado. Vamos então começar separando as informações. A pressão exercida sobre essa face do prédio é dada por 0,1 newtons por metro quadrado. Veja que ele está utilizando as unidades do Sistema Internacional. Caso essa superfície tenha área de 100 centímetros quadrados, então a área a qual está sendo submetida a esta pressão corresponde ao valor de 100 centímetros quadrados, unidade que não corresponde ao Sistema Internacional. A força total devida ao vento nessa área é em newtons. Ele quer saber qual a força aplicada pelo vento nesta superfície medida em newtons. Veja que ele pede a unidade do Sistema Internacional. Isso já é o indício de que nós temos que transformar todos os valores fornecidos para este sistema. Fazendo então a devida transformação, nós teremos que os 100 centímetros quadrados transformado para o Sistema Internacional, que corresponde ao metro quadrado, vai corresponder a 0,01 metro quadrado. Já que de centímetro quadrado para metro quadrado, nós teríamos um deslocamento de 4 casas decimais. Veja que como os valores utilizados são muito pequenos, é aconselhável, até pelo formato que as alternativas se encontram, que você represente essas medidas no Sistema Internacional. Vamos então representar o valor da pressão no Sistema Internacional. 0,1 corresponde a 1 vezes 10 a menos 1 newton por metro quadrado e o 0,01 metro quadrado corresponde a um valor de 1 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Para que a gente possa então calcular o que a questão pede, a força exercida sobre essa área, nós vamos ter que lembrar que a pressão é obtida pela razão entre a força
sobre a área de atuação desta força. Desta forma, substituindo os valores fornecidos pela questão, a pressão de 1 vezes 10 a menos 1 vai ser igual à força dividido pela área de 1 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Para que a gente possa calcular o valor de F, nós precisamos isolá-lo nessa equação, passando o 1 vezes 10 a menos 2 que estava dividindo para o outro membro multiplicando. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 1 multiplicado pelo 1 vezes 10 a menos 2. Lembrando como é que nós efetuamos a multiplicação de dois números em notação científica, o F vai ser resultado deste produto. Multiplicando, portanto, os fatores, 1 vezes 1 é o próprio 1, e agora as potências, utilizando a propriedade de produto das potências de mesma base. Repete-se as bases, 10, e soma os expoentes, menos 1 com menos 2, menos 3. Newtons, nos dando como resposta para a quarta questão do vestibular da UES 2019.2, a prova de segunda fase, a alternativa B. Se você curtiu a resolução das duas questões de hoje, não deixe de escrever nos comentários, o Assim é Fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Críticas, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Não deixe de fazer parte da nossa turma do Google Classroom, cujo código de acesso encontra disponível na sua tela nesse momento. Nos siga nas redes sociais e não perca a resolução das próximas questões nos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.